Graça e paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Nesse dia estaremos dando continuidade no vídeo anterior, que lemos ali no livro de Êxodo, capítulo 12, do 1 ao 51, e o tema falado naquele último vídeo foi Páscoa, morte ou libertação. Como havia dito, a mensagem seria dividida em três partes, porque tem muito material bom para nós aprendermos. E nesse dia de hoje, continuando a mensagem, o tema da mensagem de hoje, queridos, é: a Páscoa mostra que Deus salva o seu povo através do Cordeiro que foi morto. Este capítulo de número 12, do versículo de número 5 até o versículo de número 13. Para você que está chegando pela primeira vez, já vai se cadastrando, já vai se inscrevendo aí no meu canal, já vai deixando aquele like, aquele joinha para você receber as notificações aí de primeira mão. Amém, querido? Então, algumas verdades devem ser lembradas. Destaquei aqui 4 verdades para nós continuarmos o nosso estudo nesse dia de hoje. A primeira verdade a ser lembrada que nós iremos estar expondo, queridos, nesse dia de hoje é: o Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro divinamente apontado. Esse é o primeiro ponto, é a primeira verdade. A segunda verdade é: o Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro sem defeito. Olha que coisa linda, olha o que nos espera nesse dia de hoje. O terceiro ponto, ou a terceira verdade, é: o Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro morto. Sempre estarei dando essas referências dos textos que serão mencionados. E na medida que eu for expondo a palavra, você aí do outro lado vai pegando a sua Bíblia, vai examinando e vendo se de fato Deus está falando com você. Amém, queridos? E o quarto e último ponto é: o Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro do sangue aplicado. Vamos aprender algumas verdades também sobre esse tópico aí. Então, o primeiro tópico: o Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro divinamente apontado. Do capítulo 12, do versículo 3 ao versículo 4, diz assim: a pergunta de Isaac a Abraão: aonde está o Cordeiro? O seu filho pergunta para o teu pai: onde está o Cordeiro? Aqui. Isaac está perguntando daquele Cordeiro que seria sacrificado para o Senhor, mas ele não estava entendendo, o que estava acontecendo. Ou seja, ele fez uma pergunta, introduziu um dos principais temas do Antigo Testamento, enquanto o povo aguardava o Messias. A pergunta foi respondida finalmente por João Batista: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quem que é esse Cordeiro? É Cristo. Podemos achar isso aí lá em João, capítulo de número 1, versículo de número 29. Confira aí na sua Bíblia para ver se realmente estamos falando da mesma coisa, sobre esse Cordeiro que tira o pecado do mundo. Filipe disse para o meu eunuco, que vinha lendo Isaías 53, que o Cordeiro era Jesus. Nós achamos essa referência lá em Atos 8, capítulo de número 35. Paulo disse para a igreja de Corinto que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7. Vai examinando aí, queridos, para ver se realmente está procedendo aquilo que está sendo lido nesse dia de hoje. Pedro disse que fomos remidos pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Em 1 Pedro 1, do 18 ao 20, a gente vai ver as palavras do discípulo aqui de Pedro. E João o vê no céu, e Jesus lhe é apresentado como o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelo século dos séculos. Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 6, fala desse Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Jesus, amados, é o Cordeiro suficiente para uma pessoa.
Gênesis capítulo 22, do 13 ao 14. Jesus é o cordeiro suficiente para uma família. Ele é suficiente para a minha e para a tua família. Dá uma lida lá em Êxodo 12, né? Aqui em especial está falando 12:3, mas dê uma lida no livro, né, no capítulo de número 12 de Êxodo, que vocês vão ver a instituição da Páscoa, a simbologia do sangue que foi colocado ali nas ombreiras, ali nos portais, para que o anjo da morte, quando viesse, não matasse os primogênitos. Então, dê uma lida para vocês conhecerem mais um pouquinho o significado. E Jesus é o cordeiro suficiente para uma nação. Isaías 53:8. Sendo assim, queridos, eu entendo que Jesus Cristo ele é suficiente para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para o meu estado, para a nossa nação. O salmista diz, né? Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Isso diz o salmista. Jesus é o cordeiro suficiente para o mundo. João 1:29. Olha que coisa linda. Jesus é o cordeiro, é o sacrifício vicário, né, para remissão dos nossos pecados. Glória a Deus. O segundo tópico, querido, a segunda verdade desse texto de Êxodo 12, vamos falar aqui que o cordeiro da Páscoa é um cordeiro sem defeito. Esse cordeiro, nós estamos falando de Cristo. Quando nós olhamos ali no Antigo Testamento, a gente vê e pode observar que era feita a expiação, o sacrifício do novilho ali para a remissão de pecado. Mas tudo se cumpriu em Cristo no Novo Testamento. Então ele é o cordeiro imolado. Uma vez que ele se sacrificou na cruz, eu não preciso mais, nos dias de hoje, levar sacrifício para Deus, levar ovelha, vaca na igreja para poder ser feito todo aquela expiação, né, aquele Yom Kippur do Antigo Testamento, né? Porque Jesus ele já se sacrificou por mim, né? Então nós devemos prestar um culto racional ao Senhor Jesus. Então Jesus é o Cordeiro perfeito, ele é o Filho amado do Pai, em que o Pai tem todo o seu prazer. O Senhor ele tem um prazer muito enorme pela pessoa do seu Filho, de Cristo, que é esse Cordeiro, né, que foi imolado, que tomou o cálice da ira de Deus por mim e por você que está assistindo esse vídeo nesse dia, nessa manhã, nessa noite. Olha que coisa linda. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele não escoiceou os seus algozes, mas como ovelha muda foi para a cruz e intercedeu pelos seus transgressores. Jesus ele não reclamou enquanto ele estava sendo crucificado. E às vezes estamos passando por algumas lutas em nossas vidas que não se comparam ao sofrimento, o sacrifício de Jesus. E pelo fato de sermos falhos, muitas das vezes pela ignorância nós murmuramos contra o Senhor. Mas as Escrituras falam que quando Jesus estava ali com os discípulos, os soldados chegaram para buscar Jesus. E Pedro ali de uma forma, né, bem grosseira foi e desembanhou a sua espada e cortou a orelha de um soldado romano chamado Malco. E aí o Senhor foi e pegou a orelha de Malco e devolveu no mesmo lugar. Naquele instante, se Jesus quisesse, ele mandaria uma legião de anjos para poder matar o soldado. Ele não precisava de Pedro, nenhum dos discípulos que, né, quando saía para orar no monte, estava dormindo. Né? Mas ainda assim, o Senhor, ele se entregou. Não é que ele foi morto, ele se entregou. Não mataram o nosso Senhor, o nosso Cordeiro. Ele se entregou por amor a mim. Glória a Deus. E não murmurou, ele não reclamou. Ele apenas falou para o Senhor que fosse feito a tua vontade. Olha que coisa linda. E nós devemos aprender com Jesus, queridos, que não, independente das adversidades, nós não devemos murmurar, nós devemos continuar
confiando no Senhor. Amém, queridos? E também a palavra diz que ele não conheceu o pecado. 2 Coríntios, capítulo 5, número 21, Jesus era perfeito, ele não pecou. Ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. 1 Pedro 2,22 fala isso. Examine na Bíblia de vocês. E ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. 1 João 3,5. Até o seu traidor disse que ele era inocente. Olha aí. Até o seu traidor, né? Ou seja, Judas, disse que ele não tinha pecado, ele não tinha mácula e que Jesus era inocente. E o terceiro ponto, querido, dando continuidade na leitura de hoje, o terceiro ponto fala que o cordeiro da Páscoa é o cordeiro morto. Não é a vida do cordeiro que salva, não é o exemplo do cordeiro que redime, não é a presença do cordeiro na família que livra da morte. O cordeiro tinha que ser morto. Foi a morte de Cristo que nos trouxe a salvação. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9, 22. Então era necessário que Jesus fizesse esse sacrifício, fizesse esse derramamento, né, de sangue na cruz do Calvário para cumprir com a vontade do Senhor. E hoje, querido, nós somos justificados em Cristo, né? Justificado, pois mediante a fé temos paz com Cristo. Em Romanos 5,12 fala que por um homem entrou o pecado, mas por a morte entrou a vida eterna e a salvação. E esse homem que nos traz a salvação é esse cordeiro que foi imolado, né? Como ovelha muda foi levado para a cruz e não reclamou, por amor a mim, por amor a você e por obediência ao nosso Deus Todo-Poderoso. Olha que coisa linda. Então era necessário, naquele contexto, que o sangue fosse derramado, porque se o sangue de Jesus não fosse derramado, todos nós estaríamos, né, condenados nesse momento. Mas a Bíblia fala que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é o nosso sacrifício pascual. Louvado seja Deus. Algumas pessoas dizem que admiram a vida, os exemplos e os ensinos de Jesus. Outros põem sua confiança nos milagres de Jesus, mas ninguém é salvo pelos ensinos de Jesus, mas sim pelo seu sangue. Foi a morte de Cristo que nos trouxe a salvação. E ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. E ele mesmo disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Observe, não é a favor de todos, é a favor de muitos. Muitos os que creem, muitos que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, creram com o teu coração, confessaram com a tua boca e reconhece que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e que ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Glória a Deus. E ele diz: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Mateus 26, 28. E em Apocalipse 5,9, ouve-se: foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povos e nação. Ou seja, o Senhor, ele tem um povo preparado, um povo escolhido para ele, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Ou seja, em toda a humanidade, Deus tem os seus eleitos, os seus escolhidos. A salvação não é para todos, a salvação é apenas para os que crê. A Bíblia diz que aquele que crê e ser batizado será salvo. Aquele que não crê, a Bíblia é bem clara com isso, ele já está condenado. Então você que assiste esse vídeo no dia de hoje, saiba, se você tem algum vizinho, algum amigo que ele não crê em Jesus, infelizmente eu tenho a dizer que ele está condenado.
Então, por isso, a importância de pregarmos o evangelho da salvação para ele e para todos. Ide e pregai a toda criatura. Aquele que crer e ser batizado, o texto é bem claro, será salvo. E Jesus foi o nosso substituto, ou seja, ele morreu em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar, a sua morte foi vicária, substitutiva, e ele morreu a nossa morte. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O inocente morreu pelo culpado. Olha que como é maravilhoso o nosso Jesus. Se dependesse de mim, eu não conseguiria nem pôr a boca naquele cálice da ira de Deus, mas por amor a mim e a você, o Senhor, ele foi crucificado, né, com morte de cruz, que era uma das piores mortes, né, daquele tempo. Colossenses fala que Jesus ele levou todo o prescrito de dívida contra mim e contra a tua vida e ficou na cruz do Calvário. Jesus é a nossa salvação, ele é a nossa alegria, ele nos substituiu naquele dia, por amor a mim, por amor a você. Então, se você ainda não aceitou Jesus, né, aceite Jesus, procure uma igreja que pregue a palavra de Deus. Igrejas tem muitas, mas nem todas pregam o evangelho da salvação, o evangelho da graça, da nova aliança que nós acabamos de ler há alguns instantes. E continuando, o Cordeiro da Páscoa, que é o quarto ponto, o Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro do sangue aplicado. Não basta saber que o Cordeiro foi morto. Não é também o sangue do Cordeiro que livra do juízo, mas o sangue do Cordeiro aplicado. Deus disse, quando eu vir o sangue, passarei por sobre vós. Versículo 13 do capítulo de número 12. E ele continua, a apropriação da expiação precisa ser pessoal. Cristo me amou e a si mesmo se entregou para mim. Gálatas 2:20. Então, não adianta eu falar que eu creio em Jesus, eu creio em Deus, eu sei que Jesus ele foi sacrificado, né, pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades, e eu vivi uma vida dissoluta, uma vida, né, sem compromisso com Jesus, sem buscar a santidade, não ter a comunhão com os meus irmãos na igreja. Hebreus fala, não deixai de congregar, como é de costume de muitos. Então, uma vez que eu sou salvo, né, que eu creio no Senhor e eu vivo uma vida em obediência ao Senhor, não é apenas o sangue que foi colocado, né, nas portas dos umbrais. Aquelas famílias, elas temiam ao Senhor, elas tinham compromisso com o Senhor. E por isso que quando o anjo da morte veio, não teve morte, enquanto na casa vizinha dos egípcios, né, só havia choro e lamento com a morte dos primogênitos. Então não adianta nada eu conhecer a palavra de Deus, conhecer o significado do sacrifício de Jesus e eu viver uma vida totalmente contrária. Eu falo, creio que em Jesus com minhas palavras, mas o meu procedimento diz ao contrário. Então, não é apenas conhecimento, é você viver uma vida com Jesus. Louvado seja Deus. O sangue tem uma significação importante. Vejamos, o sangue é sinal de distinção. O que distinguia os egípcios dos israelitas na noite do juízo era o sangue. Na verdade, só existe duas categorias de pessoas: os que pertencem à igreja dos comprados pelo sangue da redenção e aqueles que ainda estão debaixo de seus pecados. O que vai importar naquele dia não é a sua religião, suas obras, seus méritos, seus dons, mas se você está ou não debaixo do sangue de Jesus. O Senhor não se importa se você é católico, se você é evangélico, não importa qual é a sua religião. Se placa de igreja fosse boa, não ficaria de fora, ficaria dentro da igreja. Mas a pergunta é, existe dois grupos de pessoas. Aqueles que verdadeiramente estão encobertos pelo sangue do Cordeiro,
aquelas pessoas que confessaram Cristo e vivem uma vida para Jesus, dando bom exemplo como homem, como marido, né, como funcionário, como pai e como filhos, né, frutos dignos de arrependimento. Né? A gente conhece, né, se realmente a pessoa ele é um verdadeiro cristão pelos frutos, né? Pelos frutos vocês conhecerão que tipo de árvore é. Glória a Deus. E continuando, e não adianta dom, não adianta fazer obra. Ah, eu estou orando nos hospitais, eu estou fazendo caridade. Não adianta. A palavra do Senhor diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de obras para que o homem se glorie. Esse ensinamento aí é de Agostinho de Hipona, dos nossos, né, irmãos aí, os irmãos católicos que têm essa visão. Eu respeito, mas discordo totalmente, devido eu crer em Efésios 2:8. Simplesmente por isso. As obras é uma evidência da conversão. Então, pelo fato de você ser salvo por Cristo Jesus, você vai fazer as obras porque você já é salvo. E não eu vou fazer obra para mim ser salvo. Se eu tenho que fazer obra para mim ser salvo, então já não é graça, já é lei. Então, entendamos esse significado. Então, o sangue é sinal de distinção, o sangue também é sinal de salvação. Onde o anjo da morte viu o sangue, ele não entrava, pois o sangue lhe dizia: aqui já foi realizado o juízo, aqui a obra já está feita. Só o sangue do cordeiro retinha a espada do juízo. Os filhos de Jacó não eram melhores, e nem mais hábeis, nem mais santos, nem mais justos. O que distinguias era o sangue. Quem está debaixo do sangue do cordeiro está justificado. Agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1 fala: não há condenação para nós que estamos em Cristo. Não há perca de salvação. Salvação, né, para quem está em Cristo é coisa linda. Portanto, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, vírgula, que não andam segundo a carne, mas sim segundo a vontade, né, amorosa de Deus. Olha que coisa linda, coisa linda. É o sangue da salvação. O sangue é sinal também, querido, de segurança. Eu tenho que crer na minha salvação através desse sangue, desse cordeiro que foi sacrificado. O sangue é sinal de segurança, ou seja, o sangue do cristianismo é a cruz e o significado da cruz é a substituição. Por quê? Porque Cristo morreu por nós. Ou seja, tem religiões aí que eles descartam a pessoa de Jesus. Eles falam que Jesus é um ser criado, né? E Jesus ele sempre existiu. Jesus não é Miguel, Jesus ele é o próprio Deus. João capítulo 1, versículo de número 1, vai falar sobre essa divindade de Jesus. Jesus é Jeová. Então, né, fiquem atentos com religiões, com seitas heréticas aí que saem de portas e portas, e às vezes nós achamos que eles estão pregando o evangelho da salvação, e eles não são cristãos. Eles não são, eles andam com as Bíblias, né, com a Bíblia deles, mas eles não pregam o evangelho da graça, eles não pregam sobre a ira de Deus, sobre a justificação pela fé, sobre as doutrinas da graça de Deus. Então tome muito cuidado. Quando eles sempre andam de dois em dois, e um dia eles vão chegar na tua porta, se já não chegou, na porta da tua casa. E você tem que ter argumento e entender, né, qual foi o significado da morte de Jesus. O que é ser justificado pela fé? Romanos 5 fala sobre isso, sobre essa justificação, sobre a fé, fala sobre esse sangue. Né? Então é interessante a gente entender a obra que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você, querido. Senão a gente vai acabar compreendendo, entendendo que a salvação é meritória, é por obras, e não é. O texto, a Bíblia deixa bem claro. E continuando, o sangue é sinal de segurança,
Ele carregou os nossos pecados em seu próprio corpo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. No sangue de Cristo temos segurança de perdão, de purificação. Glória a Deus. O sangue do Senhor, ele nos purifica, né? Ele nos regenera, nos torna novas criaturas. E o Cordeiro da Páscoa é um Cordeiro sustentador. Aqueles que são salvos pelo sangue do Cordeiro alimentam-se do Cordeiro. O sangue nos livra do cativeiro e da morte. O Cordeiro nos sustenta para a caminhada rumo à Canaã celestial. Cristo é o alimento. Vemos mais algumas verdades relacionadas a essa questão, em A e B. Mas eu vou dizer, quando o sangue era colocado nas portas, a própria família deveria estar comendo daquele sacrifício. E quando a família era pequena, poderia juntar com outra família e estar fazendo aquele banquete. E quando nós trazemos para o dia de hoje, Jesus ele é suficiente para a minha família, para a minha cidade e para o mundo. Jesus, ele é a luz do mundo. Ele é o nosso sustentador. Glória a Deus. E vamos ver mais algumas verdades relacionadas sobre essa questão, que Jesus é o Cordeiro sustentador. Jesus é o conteúdo da refeição, ou seja, a refeição da Páscoa era feita do cordeiro assado, ervas amargas e pão sem fermento. Ou seja, o povo comia aquele ali, eles tinham comunhão e eles eram sustentados por aquele alimento. E Jesus é o nosso alimento espiritual, ele é o pão da vida, o maná que caiu do céu. Jesus é a fonte da água da vida. Então, se nós comermos do teu corpo, beber, né, participar do sacramento ali da ceia, do suco simbolizando o sangue, Jesus deixou isso para nós que somos a igreja dele. E João fala que aquele que não come do meu corpo e que não bebe do meu sangue, não faz parte de mim. Então, de nada adianta você ser conhecedor da palavra e se você não participa, né, da Santa Ceia do Senhor, você não faz parte do corpo de Cristo. Tem uma turma de desigrejados aí que estão totalmente equivocados em relação a isso. Eles deixam de comunhar, né, deixam de santificar, né, porque não querem ficar debaixo de autoridade de pastor. Na verdade, não são ovelhas, são bodes. Então, tomamos cuidado. O cordeiro assado no fogo. O nosso cordeiro, ele sofreu na cruz o fogo da justiça de Deus. Cristo foi ferido e moído na cruz, ou seja, sofreu na cruz o fogo da justiça de Deus. Olha aí, por amor a mim e por amor a você, Cristo, ele é suficiente para as nossas vidas. Ervas amargas falam do sofrimento que deixaram no Egito e das provas que teriam pela frente. O pão sem fermento. O fermento é símbolo de impureza, pecado oculto, falso ensino. Podemos ver em Mateus 16, do 6 ao 12. Também fala sobre hipocrisia, no Lucas 12, 1, e vida pecaminosa, 1 Coríntios 5, 6 e 8. Então existe uma simbologia dessas raízes amargas, desse cordeiro assado no fogo, esse fermento, ele simboliza pecado. Então nós temos que entender, se esse pecado está me afastando da igreja, né, às vezes, não vou cultuar hoje, vou dar uma pedalada de bicicleta, isso é idolatria. Então nós temos que tomar cuidado, buscar primeiramente ao reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Que ele continua, a maneira de participar da ceia, já finalizando, né, a maneira de participar da refeição. A Páscoa precisa ser comida com pressa. Era a hora de sair do Egito, prontidão para marchar, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Como eis a presença, Deus tem pressa que você saia do Egito. Faraó quis deter o povo, sirvam a Deus no Egito mesmo. Fiquem perto, fiquem os jovens, fiquem os rebanhos. Moisés não negocia. O Egito não é lugar para o povo de Deus permanecer. E o último ponto, o Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro vivo, Apocalipse 1,18. O Apocalipse nos aponta o Cordeiro de Deus como aquele que está vivo, que está no trono, que reina, aquele que diante de que todo joelho se dobra.
e que ele tem 7 chifres, o que significa que ele é onipotente, ou seja, ele é o Todo-Poderoso. E ele tem 7 olhos, o que significa que ele é onisciente, ou seja, os olhos do Senhor, eles não se fecham. E o Cordeiro que voltará para julgar as nações. Olha que coisa linda, queridos. Olha que mensagem maravilhosa. Eu fico por aqui já 30 minutinhos e o tema, né, foi a Páscoa, que mostra que Deus salva o seu povo através do Cordeiro que foi morto. Então a Páscoa para alguns simbolizou morte, mas para os que estão em Cristo, que são novas criaturas, é salvação. Então, quando Moisés tirou o povo do Egito, ele se apressou para isso. Então, quando nós conhecemos a Jesus, nós corremos para poder alcançar a estatura do varão perfeito, nos tornarmos pessoas melhores, ter os nossos corações transformados, purificados através da palavra de Deus. Se permanecermos na igreja 1, 2 anos, 3 anos, e você não tiver mudança de comportamento, continuar falando palavras torpe, né, agiota, desonesto, né, agride a mulher com palavras ou o seu próximo, que Deus é esse que você está servindo? Você pode ser um teólogo, né, um doutor da lei, mas do que vai adiantar? Do que adianta se verdadeiramente você ainda não teve um encontro com Cristo? Então nós temos que buscar a Jesus, a Deus, enquanto se pode achar, e invocar o Senhor enquanto Ele está por perto. Eu termino por aqui, queridos, mostrando, né, a importância da Páscoa. Não tem nada a ver com coelho, com chocolate. Aqui a conversa é séria, a conversa se trata de libertação para uma vida com Jesus, e Deus, ele é maravilhoso. E na semana que vem, se assim o Senhor permitir, continuaremos a parte 3 e vamos falar sobre a Páscoa. É um memorial a ser perpetuado a fim de que as novas gerações conheçam a salvação de Deus. Aí vai ser a terceira e última parte da mensagem. Deus abençoe cada um de vocês que ficaram até aqui, que o Senhor continue abençoando a tua vida. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para os seus parentes, para o grupo de WhatsApp, grupo da igreja, e que o Senhor seja glorificado através desse vídeo, através da ministração da tua palavra. Eu não sou nada, eu sou apenas um servo do Senhor, que Ele tem tido muita graça, misericórdia para comigo, e vem me instruindo para poder pregar esse evangelho da salvação, que tem um Jesus que te ama e que tem promessa de salvação. No entanto, é necessário que você busque a Deus. É um verbo, é uma ação. Busque ao Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deus abençoe, querido. A paz do Senhor Jesus. Fui.